Harizemin, kai heirene, hapotheu, patros, remon, kai Kyrio, Iesu Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como está escrito em Gálatas capítulo 1, no versículo 3, nós saudamos aos nossos ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor André, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Sorocaba, e hoje, pela misericórdia de Deus, estamos fazendo a nossa última aula das lições bíblicas em classe, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A aula de hoje, ela será ministrada nos nossos templos no domingo pela manhã, é a previsão, no dia 24 de setembro de 2023. E assim estaremos encerrando esse conteúdo e indo para o quarto trimestre desse ano, nossa última revista, que tem um caráter missiológico. E o título da nova revista é Até os Confins da Terra. A lição de hoje diz o mundo de Deus no mundo dos homens. E como estamos buscando gravar, trazendo a leitura bíblica em classe nos idiomas originais, no grego nós podemos compreender o seguinte: Ho cosmos tu teu ston cosmo ton anthropon. Cosmos é o mundo, é o universo. Então, ho cosmos tu teu é o mundo de Deus. Ston no cosmoton anthropon, o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós já passamos todas essas lições, está no playlist. A lição de número 1 falou sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. A lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Todas essas lições tiveram como leitura bíblica em classe porções do Novo Testamento. Por isso nós gravamos em grego e em latim, utilizando textos receptos e a Vulgata Latina. As 3 lições intermediárias, lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. E lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Nós buscamos leitura bíblica em classe no Antigo Testamento. Por isso nós utilizamos a Bíblia hebraica, a Tanakh, com a tradução para o grego na Septuaginta e também para o latim na Vulgata Latina. Lição de número 9, até a lição atual, voltou-se a estudar o Novo Testamento. Lição número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a lição 13, que é o mundo de Deus no mundo dos homens. Este livro, que é o léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, traz 2 palavras que são importantes para esta lição. Basileio, que é reino, e vamos falar de quando veio o reino de Deus para esta terra,
e metanoia, que é arrependimento. Segundo este livro, Basileia, reino, o governo e domínio de um rei. Primeiro significado: domínio, reino, governo, o exercício de poder real. Segundo, um reino, domínios, império, um povo e país debaixo de governo real. 3. Na expressão Re Basileia tu Theu, o reino de Deus. Re Basileia tu David, como antepassado e tipo do Messias. Além disso, Re Basileia ton Huranon, o reino do céu, somente em Mateus, como 3 e 2, 4 e 17. Para o qual encontramos em 2 Timóteo 4,18, Re Basileia, Re Repuranios. E do mesmo modo, Re Basileia. Todas estas expressões são sinônimas no Novo Testamento e significam o reino espiritual divino, o glorioso reino do Messias. A ideia deste reino tem sua base nas profecias do Antigo Testamento, onde a vinda do Messias e seu triunfo são preditos. Seu reino é aqui figuradamente descrito como sendo uma era dourada, quando a verdadeira religião e com ela a teocracia judaica haveriam de ser restabelecidas em mais do que pureza primitiva, e paz e felicidade universais prevaleceriam. Todas estas coisas eram, sem dúvida, para serem entendidas no sentido espiritual, e assim os judeus piedosos do tempo de nosso Salvador parecem tê-las recebido. Como Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 67 a seguir, Simeão, Ana e José. No entanto, os judeus, em geral, deram a estas profecias um sentido temporal e esperaram um Messias que viesse nas nuvens do céu e, como rei da nação judaica, restaurasse a antiga religião e adoração, reformasse a moralidade corrompida do povo, fizesse expiação pelos seus pecados, os libertasse do jugo do domínio estrangeiro e, finalmente, reinasse sobre toda a terra em paz e glória. Referindo-nos à ideia do Antigo Testamento, podemos, pois, considerar o reino do céu no Novo Testamento como denotando, em seu sentido cristão, a dispensação cristã, que compreende aqueles que recebem Jesus como o Messias e que, unidos por seu Espírito e debaixo dele, Messias como sua, deles, cabeça, regozijam-se na verdade e vivem uma vida santa em amor e em comunhão com ele. Este reino espiritual tem tanto uma forma interna quanto externa. Como interno, ele já existe e reina no coração de todos os cristãos, e é, pois, presente. Como externo, ele está incorporado na igreja visível de Cristo, sobre a terra, e até agora é presente e progressivo, como também há de ser consumado na vinda do Messias, para julgamento e seu subsequente reino espiritual, em bem-aventurança e glória, e dessa perspectiva ele é futuro. Porém, estes diferentes aspectos nem sempre são diferenciados, com a expressão frequentemente abrangendo tanto o sentido interno quanto o externo, e referindo-se tanto ao seu início neste mundo, quanto à sua consumação no mundo vindouro. Por isso, A. No sentido temporal judaico, por judeus e por apóstolos antes do dia de Pentecostes. B. No sentido cristão, como anunciado por João Batista,
onde também alguma coisa da visão judaica estava entremesclada, como anunciado por Jesus e outros. No sentido espiritual interno, Romanos 14:17, Rou su gar estin re basileia tu theu, brossis kai posis, hala de caiosine kai reirene kai hara em pneumati agio. No sentido externo, ou seja, como incorporado na igreja visível e expansão universal do evangelho, ou como consumado no mundo futuro. Nessa perspectiva, ele denota especialmente a bem-aventurança do céu, vida eterna, que será desfrutada no reino do Redentor. Usado de maneira genérica. Hoi, huioi, tes basileias. Os filhos do reino, ou seja, os judeus que pensavam que o reino do Messias estava destinado somente para eles. Mas, em Mateus 13:38, Roi, huioi, tes basileias, são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Usado também, geralmente, dos privilégios e recompensas do reino divino, tanto aqui como na vida futura. E também temos o verbete metanoia, na página 575. Metanoias, metanoie, metanoeo. É mudança de opinião ou propósito. Arrependimento. Metanoias gar topon, huk heire. Não achou lugar para uma mudança de opinião, ou seja, em seu pai Isaque. Num sentido religioso, arrependimento, compunção, implicando tristeza por incredulidade e pecado, e um voltar-se deles para Deus e o Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens do Novo Testamento: o Evangelho segundo São Mateus e a Epístola de Paulo aos Gálatas. É muito interessante terminar esta revista, este trimestre, falando do Evangelho de Mateus. Porque em 2022, quando nós estudamos no Instituto de Teologia Logos, e nós fizemos desde o básico, passando pelo bacharelado, licenciatura, especialização, mestrado e o doutorado em teologia, nós produzimos este material, este livro, que tem por título As Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, sob a ótica do Antigo Testamento. Sabemos que Mateus era um judeu, trabalhava para o Império Romano como coletor de impostos, e em Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus, passando pela alfândega, disse para Mateus: segue-me. E ele, deixando todas as coisas, o seguiu. E se tornou o primeiro evangelista do Novo Testamento. Um judeu escrevendo para os judeus, dizendo que Jesus é o rei dos judeus. Por isso que nós podemos considerar que a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, que é justamente o Evangelho de Mateus, ele foi escrito originalmente no hebraico e tem como título Sefer Matitiahu, o livro de Mateus. Segundo alguns autores da patrística, que é o primeiro movimento cristão dentro da filosofia e da teologia, diversos relatos históricos dos chamados pais da igreja nos revelam que Matitiahu
Mateus originalmente compôs as suas boas novas no hebraico. Esse texto era usado de forma praticamente unânime entre todas as seitas judaicas de seguidores do Mashiach. Abaixo, alguns dos principais relatos históricos. Irineu, no século II. De fato, Mateus, dentre os hebreus, em seu próprio dialeto, também produziu um evangelho. Contra Heresias 3, 1 e 1. Orígenes, século III. O primeiro evangelho foi escrito segundo aquele que era um publicano, mas depois um emissário de Yeshua, o Messias. Mateus, que o publicou para aqueles do judaísmo que haviam crido, ordenado e reunido em letras hebraicas. Está em seu comentário de Mateus. Eusébio, século IV. Mas sobre Mateus, ele, Papias, diz o seguinte: Mateus, portanto, no dialeto hebraico, organizou os oráculos e a cada um interpretou segundo sua capacidade. História da Igreja 3, 39, 116. Jerônimo, século V. O primeiro de todos é Mateus, um publicano codenominado Levi, que publicou um evangelho na Judéia, na língua hebraica, especialmente em razão daqueles que creram em Yeshua, dentre os judeus. Prólogo dos 4 evangelhos. Por fim, Mateus, que escreveu o evangelho na língua hebraica. São Jerônimo, Epístola a Damásio 20. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: Vehi yoledet ben vekaratá et shemo Yeshua ki hu Yoshia et amo mehatoteihem. Então aqui nós temos Vehi, que é o futuro, Yoledet, e ela dará à luz, Ben, a um filho, Vekaratá, e chamará, et Shemó, o seu nome, Yeshua, Jesus, Kihu, porque ele, Yoshia, salvará, e Amó, o povo seu, o seu povo, Mehatoteihem, dos seus pecados, ou dos pecados deles. A palavra hebraica para pecado é Hatá. Então, Mehatoteihem, os pecados deles. Aqui está falando que o anjo aparece para Maria, fala que ela ficará grávida e dará luz ao Filho de Deus, o qual se chamará Yeshua. Yeshua está próximo de Yoshia, Salvador, aquele que salva. Salvar quem? Sob o jugo do Império Romano? Não. Salvar o homem no seu estado mais lastimável, que é o pecado. No grego, texetai, de uion, kai kaleseis, to, onoma, auto, iesum, autos, gar, sosei, ton, laon, auto, apó, ton, hamartion, auton. Novamente, texetai, e ela gerará. Daí que vem a palavra tekna, filhos, ou técnica, aquilo que foi produzido, aquilo que foi criado, aqui no sentido de dar à luz. Texetai, e dará à luz, de uion. Uion é filho.
kai caleseis, e chamará to onoma alto, o nome dele, Yesu, Jesus, autos, o nome dele será Jesus. Gar, porque sócei é salvar. Tom laon, o povo alto, o povo dele, rapó, do tom hamartion, do pecado ao tom deles. E no latim, na Vulgata Latina, pariet autem filium et vocabis nomen eius Iesum, ipse enim salvum faciet, populum sum a peccatus eorum. Pariet autem filium, e parirá, e gerará um filho. Et vocabis nome eius Iesum, e chamará, usando o vocativo, ele será chamado pelo nome de Jesus. Ipse enim, porque ele, salvum, salvará, faciet populum, ele vai salvar, o que ele vai fazer é salvar o seu povo, populum, povo, sum, seu, a peccatis eorum, dos pecados deles. A nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, quando faz o comentário do versículo 21, diz assim, que texetai é dar à luz, caleseis, vem de kaleo, que é chamar, kaleo tononoma tinos, está na Septuaginta como denominar alguém, dar nome a alguém. Sócei, de Jesus, que é o mesmo que salvar. Auton, construção no plural de acordo com o sentido. E vamos estudar agora o versículo 22. Vekal zot hayeta lemalot et devar. Adonai asher diber beyad hanavi lemor. Então, vekal zot, e todo este, hayetá, vida, lemalot et devar. E tudo isso é para que se cumpra o que foi dito por Deus Pai, asher diber, conforme as palavras, beyad, escrito pelas mãos, hanavi, do profeta, lemor, dizendo. Então é Vehal zot hayetá lemalot et devar Adonai asher diber beyad hanavi lemor. E tudo isso para que se cumpra as palavras de Deus conforme escrito pelas mãos do profeta, dizendo. No grego nós temos tuto de olon, gegonen, ina, plerote, to, reten, ripo, tu, kyrio, dia, tu, profeto, legontos. Tudo de olon, tudo isso, gegonen, para que existisse, para que se confirmasse, para que viesse a ser. Ina, plerote, conforme foi cumprido, preenchido, confirmado. Torretem, pelas palavras. Ripotu kyrio, pelas palavras do Senhor. Dia tu, profeto, conforme ou de acordo com que o profeta Legontos disse. E na Vulgata Latina, hoc autem, totum factum, est ut ad impleretur id quod dictum est ad domino per profetam dissentem. Hoc autem, e tudo isso, totum factum, foi est ut ad impleretur, para que se cumprisse id quod dictum, o que foi dito
est ad domino, foi dito pelo Senhor, foi dito por Deus. Per profetam dissentem, como, ou pelo profeta, dizendo. O que os comentaristas da chave linguística dizem, versículo 22. Tuto olon, este todo, ou isso tudo. Gegonen vem de ginomai, que é vir a ser, surgir. Plerote vem de plero, cumprir. Retem vem de rema, palavra, conforme as palavras. De quem? De lego, legontos ou lego, dito por alguém. E quem foi que disse? O próprio Deus disse. A citação segue de Isaías capítulo 7, versículo 14. No essencial, estamos ali na Septuaginta, é endereçada no seu contexto ao rei de Judá, o Davidida, ou seja, aquele que descendeu do rei Davi, Acás, que antes de 732 a.C. se vê ameaçado por uma aliança sírio-israelita. O nascimento anunciado visa servir de sinal milagroso para a dinastia davídica. Há controvérsias sobre em que consiste exatamente o aspecto milagroso, surpreendente, o que exatamente está sendo indicado pelo sinal. Salvamento divino ou juízo? Isaías 7, do versículo 1 ao versículo 17, provavelmente forma o início de um complexo textual maior, que termina em 11:16, que fala da vinda de uma personagem real, do Immanuel. Este possuirá a terra, 8:8, frustrará os planos dos inimigos, 8:10, aparecerá na Galileia dos gentios, 8:23 ou 9:1, como grande luz para os que habitam a terra da sombra da morte, e se chamará Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz, conforme está em 9:5 e 9:6 de Isaías. Para Mateus, não há dúvida, com o nascimento de Jesus, apareceu esse Immanuel em toda a plenitude anunciada. Sobre isso e sobre os diversos modelos explicativos que entram em cogitação. Então aqui nós vemos que os comentaristas dizem que no momento de angústia do povo de Israel, sob uma ameaça, veio o profeta dizendo que chegaria uma personagem, alguém na plenitude dos tempos, que traria a paz, traria o conselho, seria maravilhoso, seria o Deus forte, e esse alguém, Mateus diz, que é o próprio Jesus Cristo. Versículo 23. Hine, Haalema, Hara, Veioledet, Ben, Vakereu, Shemó, Immanuel, Asher, Perushó, Rael, Immanu. Podemos traduzir como: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, que é porque ele está conosco. René, porque Ha-alema, a virgem, Hará, veioledet, ela dará à luz, Ben, a um filho, Vecareu, e chamará Shemó, o seu nome, Immanuel. Emmanuel, Asher, que Perushó, significa Rael, que está, Immanu, conosco.
no textos receptos, ido, re, partenos, ren, gastri, exei, kai, texetai, uion, kai, kalesusin, to, ronoma, autu, Emmanuel, ho, estin, metermeneumenon, met, remon, ho, theos. Ido, re, partenos. Eis que a Virgem rengastre no seu ventre. Gastre, lembrando da gastronomia, que é alimentar, encher o ventre. Suco gástrico, suco produzido pelo estômago. Então toda a região estomacal, abdominal, útero. Está falando de uma forma geral. Porque a Virgem no seu ventre, exei, onde erro, ter, ela terá kai texetai, novamente a tecna, e gerará o ion, um filho. Kai e kalesusim, kaleo, chamar, e chamará to onoma alto, o seu nome, Emmanuel. Emmanuel. Hoestim, que porque metermeneumenon significa o que quer dizer. Traduzido, met emon, conosco. Quem é que estará conosco? Ho theos, o próprio Deus estará conosco através da presença de Jesus Cristo, o seu Filho. Na Vulgata Latina, hexei, virgo, in rutero habebit, et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum nobiscum Deus. Exe virgo, eis que a Virgem, in rutero habebit, terá no seu útero, conceberá no seu útero, et pariet filium, e parirá e gerará um filho, et vocabunt, e chamará nomeneios, o seu nome, Emmanuel, Emmanuel, quod est interpretatum, que significa nobis cum Deus, Deus conosco. Então, traduzindo do hebraico, por isso a importância de estudar o livro de Mateus no hebraico, significa Emmanuel, Deus está conosco. Na chave linguística, partenos é virgem, gaster, estômago, exem, ter, no futuro, que é o futuro de erro, ter. Kalesusim significa chamar, vem de kalel. Emmanuel, tem aqui Immanuel, Deus está conosco, o mesmo que Emmanuel. E met hermenúmenon, traduzir. Ho est metermenúmenon, empregado como fórmula. O que traduzido quer dizer. O que significa. Jesus nasceria, e o nome dele, além de ser Jesus, que significa aquele que salva, também é Emmanuel, porque Deus está conosco. Vamos agora fazer o estudo sobre o livro de Gálatas. Gálatas também foi escrito, é uma carta, ela foi escrita por um judeu, que é o apóstolo Paulo, que viveu como fariseu. Se Mateus era um judeu que trabalhava para o Império Romano como coletor de impostos, Paulo era um judeu com cidadania romana, que era um dos principais dos judeus, porque pertencia a uma ala importantíssima, os fariseus. Quando ele se converte no caminho de Damasco, ele
prega a palavra de Deus indistintamente, primeiramente para os judeus e depois para os gentios, e o livro a província de Gálatas recebeu essa carta, no qual, da mesma forma que Mateus ele fala para os judeus, Paulo fala para os gentios através dessa epístola sobre o nascimento de Jesus Cristo. E como faz referência para os gentios, dispensamos a leitura no hebraico, trabalhando apenas com a leitura no grego e no latim. Diz assim: Rutos kai remens, rote hemen nepioi, ripo ta, stokeia tu cosmo remen de dulomenoi. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, de dulomenoi, servidão. Cosmo, mundo. Estávamos no mundo da servidão. Quando éramos nepioi, meninos, estávamos nessa situação, sem conhecer a Deus e sem conhecer o mistério da piedade, através de Jesus Cristo, que deixou a sua glória, veio para a terra, esvaziou-se da sua divindade, tornou-se homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, onde o próprio Deus o recebeu novamente em glória. Esse versículo 3 do capítulo 4 de Gálatas diz: Remen, se tornar, que é o imperfeito de reimi, ego reimi, eu sou, então eu serei. Stoi reion, o significado é controvertido. Possíveis explicações são: A. Elementos, matérias-primas que constituem o mundo e que eram adorados como deuses, o que a filosofia vai chamar dos fetiches. B. Espíritos elementares, espíritos cósmicos, que habitam e dominam o universo. C. Corpos celestes, astros, sendo que esses geralmente estão associados com os poderes espirituais a que se referem. D. Coisas criadas. Nós vimos em outra leitura bíblica do plasma, do plástico, da criatura. Na lição que nós estudamos, entendemos que o mundo colocou o plasma acima do demiurgos, colocou a criatura acima do Criador. E aquilo que ele mesmo criou, ele passou a adorar. E aquele que criou todas as coisas deixou de ser adorado. Coisas criadas, como coletivo para o mundo criado. Aqui, presumivelmente, o significado talvez. Emetá, que é novamente imperfeito de emi, ser ou seria. De dulomenoi, vem de dulon, escravizar, estar escravizado. E da mesma forma que o rei Acás, ele se sentiu ameaçado e veio essa personagem libertadora, aqui Paulo está dizendo que nós estávamos subjugados ao mundo do pecado, nós estávamos escravizados e Cristo veio para nos libertar. Na Vulgata Latina, ita et nos cum essemos parvuli sub elementes mundi, éramos servientes. Então, ita, para que et nós cum essemos, porque nós éramos parvuli, vem de parvo, pequeno, minúsculo. Sub elementes mundi, nós éramos dominados ou éramos feitos menores. Sob os elementos do mundo, éramos servientes, éramos servos, éramos escravos. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 diz:
hote de erten to pleroma tu chrono exapestelen ho theus ton huion auto genomenon ek genaikos genomenon riponomon. Ote de erten, mas vindo, mas chegando, to pleroma, o cumprimento, a plenitude, tu crono, do cronômetro, a plenitude dos tempos, do crono, exapestelen, enviou. Aí nós temos a palavra apestelen, apóstolo, enviado. Deus enviou. Exapestelen hotheos, Deus enviou. Tonuion, auto, o seu filho, ou o filho dele. Genomenon, nascido. Ek gnaikos, nascido de mulher. Genomenon, nascido. Hiponomo, nascido sob a lei. Anomia, que vem de autonomia, heteronomia. Então, Jesus, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na Vulgata Latina, ad ubi venit plenitudo temporis missit Deus filium sum factum ex muliere factum sub lege. Ad ubi, e onde, venit, veio, ou e quando veio, plenitudo temporis, a plenitude dos tempos, missit Deus, enviou Deus. Se no grego nós vemos o apóstolo, aqui nós vemos o missionário, que é o enviado. Filium sum, Deus enviou o seu filho. Factum ex muliere, que foi feito da mulher, que veio da mulher, que surgiu da mulher. Factum sub lege, que veio sob ou debaixo da lei. O comentarista diz: pleroma, profusão ou cumprimento. Ex apestelen vem de remeter, enviar, o mesmo que apóstolo, o apóstolo, o missionário, o enviado. Genomenon vem de ginomai, que é surgir, vir ou nascer. E aqui ser gerado, nascido. Versículo 5. Ina tus ripo nomon exagorasse rina ten uistesian apolabomen, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, rina tus hiponomon, para os que debaixo da lei, hipo embaixo, nomon, lei. Exagorasse, retirar, perdoar, remir. Reinaten uiotesian, a fim de recebermos apolabomen, a adoção. Quando fala de adoção, se fala de receber como um filho. Então, através da plenitude dos tempos que Jesus veio, nascido de mulher e debaixo da lei, pela lei, ele cumpriu a lei, morreu por nós, pelos nossos pecados, e perdoados, uma vez que somos, tivemos a graça de sermos recebidos como filhos de Deus mediante a adoção. Por isso que Paulo diz que nós podemos dizer Abba Pai, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. No latim, ut eos qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemos. Então, ut eos qui sub lege, para os que estavam debaixo da lei, erant redimeret, fossem redimidos. Ut adoptionem filiorum, para adotar
como filhos, sendo recebidos, receberemos. Nós fomos recebidos como filhos adotivos de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Não existe outro caminho pelo qual nós podemos chamar Deus de Pai, se não for através do seu Filho, Jesus Cristo. E aqui nós vemos exagora-se, vem de agorazo, redimir, resgatar. Uiotesia, admissão em lugar de filho, adoção. Apolabomen, vem de lambano, receber, ganhar. Reinaten uitosian, apolabomen, para que nós alcançássemos a admissão em lugar de filhos, para que Deus nos aceitasse como seus filhos. E aqui no versículo 6, oti de este uioi, exapestelen, ho theos to, pneuma tu uio, auto reis, das cardias, rimon, krason, haba, ho, pater. Oti de este uioi, e porque este sois uioi, filhos, vocês são filhos. Exapestelen hoteos, Deus enviou to pneuma tu uio alto, o espírito do seu próprio filho. Restas cardias, para o nosso coração. Rimon, ou para o coração de vocês. Krason, clamando. Abba, Pai. O Abba é lá do hebraico. Falamos que Paulo era um cidadão judeu, fariseu. Então ele traz algumas palavras do hebraico. Abba, o Pater. Abba, o Pai. Quoniam autem estes filii, misit Deus, spiritum filii, sui, in corda nostra, clamantem, Abba, Pater. Quoniam autem, porque também estes filii, vocês são filhos. Misit Deus, spiritum filii, enviando Deus o espírito do seu filho, filii sui, seu filho, em corda nostra, em nosso coração. Clamantem, Abba, Pater, clamando, Abba, Pai. A partir aqui do versículo 6, nós temos o krason, que é o clamar. Abba, no aramaico, Abba, originalmente foram diminutiva, meu pai, forma de tratamento do pai, especialmente de parte de crianças pequenas. É o nosso papá, nosso papai. É assim que nós chamamos a Deus, assim que Paulo tem essa intimidade de chamar a Deus, porque ele tem o Espírito de Jesus Cristo, ele chama Abba, papai. Aqui a forma aramaica de dirigir a palavra de Deus. E Ro Pater, o Pai. Então é papai, o Pai. Né? Temos até essa liberdade de chamar a Deus de nosso papaizinho, assim como uma criança pequena tem esse carinho pelo seu pai. No último versículo dessa revista, Hoste, Ruketi, Rei, Dulos, Al, Uios, Eide, Uios, Kai, Kleronomos, Theu, Dia, Cristo. Assim que já não és mais servo, Hoste, Ruketi, assim não somos Rei, Dulos, não somos mais escravos, não somos mais servos. Al, mas, Uios, Eide, Uios, filhos. Eideuios, e se nós somos filhos, Kai, Kleronomos, e herdeiro, nós somos chamados pela lei como herdeiros, herança de Deus, dia Cristo, por meio de Cristo. Itaque iam nom é servos, sed filhos, quadrice filhos et heres per Deum.
Assim que nós não somos mais servos, mas filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E o que nós podemos tirar dessa lição, falando do reino de Deus no mundo? Eu quero trazer aqui 2 conceitos apenas, que estão no tópico 1, que é a mensagem do reino e os valores do reino. Primeiro, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Meta, além de mudar, e noia vem de nós, mente, é a mudança de mente, é o converter, é mudar o pensamento. Então nós estávamos servos do pecado, debaixo da lei, seguindo o mundo e a sua concupiscência, e de repente nós passamos a crer em Cristo e descobrir que existe um reino espiritual no meio de nós. Esse reino espiritual do qual nós fazemos parte é porque nós nascemos de novo. Porque aquele que não nasceu de novo não poderá ver o reino de Deus. Então nós temos um outro pensamento agora. Um pensamento que vai de acordo com o arrependimento das coisas erradas que nós fizemos para uma vida de santidade para com Deus, conforme está escrito na palavra do Senhor. Nós seguimos esse livro como nossa regra de fé e de conduta. E acreditando nesse livro, naquilo que nele está escrito, é que nós teremos acesso ao reino de Deus. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja, nosso, proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. É isso que nós estamos fazendo aqui, através do canal Gegraptai, anunciando a palavra de Deus através da rede social, do YouTube, para todas as pessoas que dedicam um tempo para ouvir a palavra do Senhor, através desse vaso de barro que é Presbítero André, vosso irmão. Temos também os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira. Olha a receita. Olha como devemos proceder se quisermos fazer parte desse reino. Primeiro, o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero. Tanto que a palavra esmola é de tzedakah no hebraico, que é o mesmo que atos de justiça. E aí, além da esmola, a oração e o jejum, conforme está no Sermão do Monte. A partir de um coração sincero, o que a sua mão faz, que a outra não vê. Porque Deus, que está no céu e que vê tudo, Ele te recompensará. O não julgar os outros, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, medirão a vós. O alerta sobre os 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, que vai terminar em uma porta larga e uma porta estreita. Muitos passam pela porta larga, que é o caminho que leva para a perdição. Mas eu e você estamos seguindo o caminho estreito,
colocando a cruz sobre os nossos ombros, a carga de Jesus Cristo, que é leve e suave, porque poucos são os que encontram a porta estreita. E essa leva para a salvação. Advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. É todo dia. Provérbios capítulo 4, versículo 18 fala: porque a luz, a vida, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Em Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 4, diz que o justo viverá da fé, e é de fé em fé, como está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque o justo viverá da fé, e nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentil, que somos nós. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda seria implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo, dominado pelo império do mal e pelo espírito da Babilônia. Fazendo uma revisão do conteúdo, o que podemos afirmar a respeito do arrependimento? O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Segunda pergunta: cite pelo menos 3 elementos de destaques da ética e da moral do reino de Deus. Necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual e a honestidade no falar. Seja sim, sim, não, não, a tua palavra, porque o que passar disso vem de procedência maligna. 3. O que o apóstolo Paulo retrata em Gálatas? Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quarta pergunta: como resultado da nossa adoção, o que também somos como filhos de Deus? Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos herdeiros de Deus por Cristo, pleronomos, Theos dia Cristo. Nós somos feitos herdeiros por Deus mediante Jesus Cristo. O que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne? O ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Meus queridos, que
esses 13 vídeos venham a produzir frutos dignos de arrependimento no coração daqueles que ouviram estas palavras. Que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. E como Paulo encerra a carta aos Gálatas, ele diz: Recaris, tu Kyrio, Remon, Iesu Cristo, meta tu pneumatos, rimon adelphoi. Amém. Que a graça do Senhor, ou de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo dele, irmãos, sejam com vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito sejam com vocês. Amém. Pros Gálatas, Égrafe, Rapó, Romes. De Gálatas, ele escrevendo para os Gálatas de Roma. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Deus abençoe vocês. Amém.